Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho, Palavras que Confortam, trazer a vocês mais um tema que eu acho que vai ser super legal nós conversarmos neste domingo. Mas antes disso, peço a vocês para que, se vocês quiserem, curtam este nosso vídeo, compartilhem com os amigos, comentem aquilo que vocês desejarem, tirem suas dúvidas e inscrevam-se neste nosso canal do Rossano Sobrinho para que nós possamos trazer a vocês aqueles vídeos maravilhosos que os levarão a refletir sobre a vida e sobre outros tantos percalços que existem nela. Ok? Bem, então como nós fazemos todas essas semanas últimas, nós estamos estudando este livro aqui, Perdão, a Chave para a Liberdade. Este livro foi psicografado por mim, pelo autor espiritual Ezequiel. E este livro ele é muito legal. Ele é um livro que ele fala sobre perda de entes queridos, ele fala sobre autoconhecimento, auto-perdão, perdão, ele fala sobre tantos outros temas que são muito legais para que a gente possa estar refletindo nestes domingos, colocando em prática na nossa vida. Então, ele é uma boa leitura e também uma ótima base para os nossos estudos nesses nossos domingos. Neste domingo, nós estaremos falando sobre o tema O Acaso Existe? E, como nós estamos fazendo sempre, vamos extrair uma pequena passagem deste livro para que nós possamos falar. Hoje peço um pouquinho de paciência, porque essa passagem ela é um pouquinho mais longa, mas ela vale muito a pena nós podermos lê-la. Tá bom? Vamos começar? Onofre estava conversando com a Luísa, esposa dele, e ela falou para ele o seguinte: Sabe, Onofre, depois que Henrique morreu, eu tenho pensado muito nas decisões de Deus e começo a acreditar que nós estamos errados em pensar que tudo o que vivemos é devido ao acaso. O que você quer dizer, Luísa? Pergunta Onofre. E ela responde: Ora, meu querido, pense comigo. Será que tudo o que vivemos até hoje foi obra do acaso? Pense em todas as reviravoltas que tivemos em nossa vida. Como você, ao perder sua mãe, me conheceu? Como tivemos a oportunidade de comprar a nossa fazenda e de todas as oportunidades que você aproveitou para guardar recursos que lhe possibilitaram até emprestá-los a quem precisava? Como tivemos dificuldade de ter o nosso filho para, em muito pouco tempo, o devolvermos ao pai? Como esse tempo de convivência com o Henrique foi suficiente para ele, com a sua inocência e sabedoria, nos ensinar a valorizar a vida e agir com mais amor junto ao próximo. Ela continua: Eu sempre ouvi dizer que todos nós vivemos essa vida sob os cuidados do Pai e segundo a sua sabedoria. Eu queria acreditar nisso, porém, o que eu via era que ele fazia de nossa vida o que queria, sem critério algum, sabe? Se algumas pessoas maravilhosas sofriam adversidades tão injustas e outras pessoas tão perversas só tinham do bom e do melhor, pensava eu que Deus deixava a nossa vida seguir o curso do acaso, e quando abusávamos, ele nos punia. Mas essa visão sempre contrastou com a visão do Pai misericordioso que Jesus nos trouxe. Por ser cristã, quando isso acontecia, eu pensava que não poderia questionar Deus, que ele era sábio e sabia o que fazia, mas o meu coração não aceitava com tanta resignação. Tanto isso é verdade que, quando o nosso Henrique morreu, eu questionei Deus sobre o seu amor por mim. O que eu tinha feito de errado para ser punida daquela forma? E aí, depois de umas conversinhas, o Onofre falou assim para Luísa: Luísa, acho que não entendi ainda sobre a nossa vida não ser dirigida pelo acaso. Ela responde: Meu querido, porque se fosse dessa maneira, não haveria tanta sabedoria nas circunstâncias vividas em cada momento.
Parece-me que tudo o que construímos no nosso presente tem uma repercussão no nosso futuro. Veja no seu caso. Você decidiu cobrar dos seus devedores, custasse o que custasse. Agora, está colhendo os efeitos de suas ações. Se tudo fosse obra do acaso, nossa vida seria uma bagunça. Mas não é. Tudo o que plantamos, colhemos. Se é verdade que nós vivemos outras vidas, como Henrique me falou, então, muitas das injustiças que acreditamos estar vivendo hoje pode ser a colheita daquilo que plantamos em nossas vidas passadas. Paro por aqui. Se nós observarmos nessa passagem, que eu busquei até pegar um pouco mais de explicação que o livro nos traz, nós realmente precisamos nos questionar se o acaso existe. Talvez o acaso existisse se nós colocássemos este acaso com uma base bem sábia, bem inteligente por trás dele. Então, o acaso, no sentido em que nós conhecemos, ele não poderia existir. Tudo o que acontece na nossa vida tem um embasamento. Tudo o que acontece na nossa vida foi construído por nós. Não importa quando, mas foi no momento em que nós nos deparamos com a nossa ignorância sobre as leis divinas. O que isso significa? Significa que o fato de eu não entender determinada coisa, pelo fato de eu não entender a plenitude de uma lei divina que incide sobre nós, das verdades que nos norteiam, a vida ela me trará experiências, oportunidades, aonde eu vou poder aprender aquilo que eu ainda não sei. E essas experiências, essas oportunidades, elas não podem vir ao acaso. Ou seja, se eu não tiver a necessidade de vivenciar essas experiências, não há por que elas estarem na minha vida. Se fosse dessa forma, se viesse tudo quanto fosse experiência, sem eu necessitar delas, efetivamente seria, como a Luísa colocou, uma bagunça. Mas a cada vez que uma experiência chega na minha vida, ou ela veio me ensinar, ou ela veio confirmar para mim aquilo que eu já aprendi. Então, muitas situações que hoje nós vivemos e que essas situações a gente tira de letra, elas só significam que nós já aprendemos alguma coisa, já colocamos em prática esses aprendizados e que agora nós só estamos confirmando o quanto nós estamos efetivamente bons entendedores daquela circunstância. Então, por exemplo, vamos dizer que em determinada situação nós vivenciamos uma experiência aonde sofremos um determinado acidente. Neste acidente, nós temos, por exemplo, perfurado um dos rins. Neste momento em que nós passamos por essa experiência toda, podemos nos indignar, podemos nos revoltar, temos que fazer uma cirurgia, talvez extrair este rim, vivenciar essa experiência, o restante da nossa existência com um rim só, e toda essa nossa experiência, a princípio, nós a encaramos de uma forma muito negativa. Posteriormente, nós vivenciamos alguém que nós muito amamos, que sofreu, ou às vezes uma pessoa que nós conhecemos, que sofreu também um acidente, ou que teve uma perda significativa na sua vida, e esta pessoa, ela vivencia essa experiência de uma forma diferente da nossa. Ela vivencia essa experiência com mais resignação, com mais boa vontade, com uma determinação diferente de um aprendizado, de uma absorção de aprendizado. Nós, observando esta pessoa, inconscientemente já começamos a perceber a diferença entre aquele comportamento e o nosso comportamento. Posteriormente a isso, voltamos a vivenciar nessa nossa mesma existência uma perda qualquer. Não importa, um bem material,
alguma coisa. E aí nós relembramos da nossa experiência, relembramos da experiência do outro, percebemos o quanto nós ficamos impressionados com o comportamento alheio, e aí nós, percebendo o quanto nós sofremos aqui, o quanto ele não sofreu lá, a gente começa a querer aplicar aquilo que nós enxergamos nele, nessa experiência. Saímos completamente vencedores, temos o sucesso pleno nessa experiência? Talvez não. Talvez a gente se revolte, a gente tente aplicar aquilo que nós vimos no outro, revoltemos-nos de novo, depois tentamos aplicar de novo, mas a vida nos dará outras tantas experiências de várias naturezas que farão com que nós adubemos, irriguemos essa semente que para nós fez alguma diferença na nossa vida. A partir daí, essas experiências vão ficando mais fáceis de serem lidadas, até o ponto que nós podemos efetivamente ter alguma perda na nossa vida e ela passar tão sem expressão, que o nosso ser compreende que determinados tipos de perdas a gente já consegue tomar determinados tipos de posturas. Não estou dizendo de todas elas. Às vezes uma perda material ela pode ser encarada por nós de uma forma e uma perda amorosa de outra forma, mas cada uma dessas circunstâncias estão nos lapidando através do nosso bem-querer para que nós fiquemos mais e mais fortalecidos, mais e mais sábeis diante da vida. O acaso, ele não existe. Ele não existe por quê? Porque existe sabedoria do Pai em tudo e a justiça divina incidindo sobre nós em todas as nossas ações e consequências diante dessas mesmas ações. Ok? Eu espero, meus amigos, que eu possa ter trazido hoje este tema, trazendo um pouco mais de esclarecimento e que vocês possam refletir um pouco como eu tive de refletir nesta passagem do livro. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.